O fim está próximo! Quando ouvires falar em guerra, em rumores de guerras, não temam, porque ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso é o princípio das dores, disse Jesus lá no livro de Mateus. E ainda tem pessoas que ficam dando ouvido aos construtores. Muita gente dentro das igrejas sabe quem são os construtores, gente. Hoje em dia, quase todo mundo sabe quem são os construtores. Só quem não sabe são aqueles leigos mesmo, fanáticos das igrejas. E qual foi o objetivo dos construtores? O objetivo dos construtores foi o quê? Foi fundar a maioria dessas igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, para levar esse povo lá para Israel. Então é por isso que essas pessoas vivem puxando tanto o saco de Israel. Levar eles lá para Israel para quê? Para adorar o anticristo. Sabe por quê? Porque o Messias que eles estão esperando lá em Israel é o anticristo para nós. As características batem com o anticristo, mas para eles é o Messias, entendeu? Foi perguntado ao judeu por que é que eles não acreditam em Jesus Cristo. Ele disse assim na lata, porque ele morreu. Aí qual é o objetivo dos construtores? Pegar esse povo todinho e levar lá para Israel. Aí você vê o que foi que aconteceu naquela época, gente. O que foi que Deus fez naquela época por causa do templo, que tinham pessoas de frente para o altar e de costa adorando o sol. Ou seja, naquela época o templo já estava corrompido. Imagina hoje, gente, que não existe mais judeu genuíno. Todos os judeus são cabalistas. E o que é cabala? Né? Quem é a maior associação cabalista do mundo que tem um objetivo de reconstrução do templo? Né? Quem é? São por acaso os sionistas? Né? São por acaso os sionistas? Não são os construtores que vieram lá de Israel para levar esse povo para lá. E quem são os construtores? Por aqueles que rejeitaram a pedra, Cristo. E as pessoas ficam dando ouvido aos construtores, que a coisa está tão explícita que tem até igreja hoje fazendo homenagem ao obelisco, gente. O que é o obelisco? O obelisco é o órgão sexual de Osíris, gente. Representa a fertilidade. Então é esse o objetivo dos construtores. Por isso tem tanta gente fanática. E é isso que eles pregam, o fanatismo, para que os burros fiquem assim. Ó. Fanatismo cega. E aí eles vão lá para Israel para acontecer, né, o que já aconteceu. Vejam aí, gente. Ezequiel capítulo 5 versículo 12. Um terço de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome, dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada. Então você quer dizer, Paulo, que todos nós deveremos ser antissemitas? Não, gente, não. Deveremos amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus falou. Porém, devemos fazer como eles fazem com os cristãos. Os judeus ignoram os cristãos. Então deveremos ignorar o judaísmo. Respeitar e ignorar, deixar para lá, entendeu, gente? Eles com a religião deles e nós com a nossa religião. Porque o próprio Jesus disse: aquele que se justifica pela lei é desgraçado, está fora da graça de Jesus. Por que nós devemos fazer isso daí? Devemos ignorar essas pessoas? Porque aquelas pessoas estão debaixo de maldições, gente. Tudo está lá, tudo gira em relação ao templo de Salomão, tudo gira em relação ao templo. E quando a Babilônia estava sendo destruída, o que é que dizem? Que foi que disse o anjo? Retirai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos vossos pecados. Como era que o povo de Deus estava na Babilônia? Por que e como era que o povo de Deus estava na Babilônia? Mas vejam aí o que eu vou colocar para vocês, para abrir a mente de vocês. Não sejam cúmplices dos judeus, gente. Não sejam. Vivam pela graça verdadeira de Jesus. Essas duas religiões não se misturam, gente. De jeito nenhum. Eu não vou ser cúmplice.
eu não vou ser cúmplice dos judeus com o que há de sobrevir à terra. Tudo gira sobre aquilo ali. Agora vejam aí esse vídeo aí para vocês refletirem, gente. Vejam esse vídeo aí, falando sobre a Babilônia. Apocalipse 11, 7. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, pelejará contra eles, e os vencerá, e os corpos das duas testemunhas ficarão estendidos na praça da grande cidade, onde espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 17, 18. A mulher que vistes, representa a grande cidade, que tem sob o seu poder todos os governantes da terra, a queda da Babilônia. 18. Depois de tudo isto, vi um outro anjo descer do céu, e tinha uma grande autoridade, de tal maneira que toda a terra ficou iluminada, com o seu esplendor. 2. E gritou com uma voz muito forte: caiu a grande Babilônia, ela tornou-se num refúgio de demônios, e espíritos impuros, um ninho de toda ave imunda, e repugnante. 3. Pois todas as nações beberão do vinho do seu furor, da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram, às custas da sua